Tenho 80 anos e existe um pensamento que me assombra todos os dias, um pensamento persistente que se recusa a ir embora mesmo quando o sol brilha lá fora. Por muito tempo, eu achei que isso era normal, que todo mundo pensava assim ao chegar nessa idade. Eu acreditava que o peso na consciência era apenas uma parte natural do envelhecimento, como as rugas no rosto ou a lentidão nos passos. Eu olhava para os meus conhecidos e imaginava que eles também escondiam esse mesmo segredo, essa mesma sombra que visita o meu quarto todas as noites. Mas com o tempo, percebi que eu estava enganado. Não é um processo natural, é uma consequência silenciosa. Esse pensamento não nasceu agora. Ele não surgiu com o cansaço dos meus ossos ou com a brancura dos meus cabelos. Ele começou com uma decisão pequena, muitos anos atrás. Uma escolha que parecia insignificante na época. Naquele momento, eu achei que estava ganhando o mundo, que estava sendo esperto. Mas hoje, eu sei que aquele foi o erro invisível que moldou o meu destino. A gente nunca percebe o peso de uma pequena omissão até que ela se torna uma montanha impossível de carregar. E agora, sentado nesta poltrona, eu vejo claramente onde tudo começou a desmoronar. O pensamento é apenas o sintoma, não é a causa real do meu tormento. A causa está enterrada em décadas de silêncio e escolhas feitas pelo orgulho. Esse pensamento aparecia em momentos estranhos da minha vida, quando tudo parecia estar correndo bem. Ele surgia como um sussurro rápido no meio de uma festa de família, ou como um calafrio repentino durante uma promoção no trabalho. Eu o ignorava. Eu o sufocava com distrações e com a correria do dia a dia, achando que o sucesso apagaria aquela pequena dúvida no fundo da alma. Mas o pensamento era paciente. Ele sabia esperar o momento em que eu estaria sozinho. Ele sabia que a juventude é barulhenta demais para ouvir a verdade. Eu via esse reflexo estranho nos olhos dos meus filhos quando eles eram pequenos, mas eu desviava o olhar, preferindo acreditar que o tempo resolveria tudo sozinho. O tempo não resolve nada. O tempo apenas solidifica o que a gente tenta esconder, e aquela semente de erro invisível foi crescendo, criando raízes profundas sob o solo da minha existência, esperando o silêncio da velhice para finalmente florescer em forma de angústia constante. Houve uma escalada lenta e cruel ao longo das décadas. O pensamento que antes era um sussurro tornou-se uma voz nítida durante as minhas madrugadas de insônia. Ele aparecia quando eu olhava para o espelho e não reconhecia mais o homem que estava ali. Ele voltava com força total sempre que eu tentava me convencer de que tinha feito o que era certo. A vida seguiu seu curso. Eu construí coisas. Eu acumulei bens. Mas o pensamento estava lá, como uma sombra que se alonga conforme o sol se põe. Em cada celebração, em cada conquista, existia aquele gosto amargo de que algo essencial tinha sido deixado para trás, algo que eu não poderia recuperar com dinheiro ou prestígio. Eu tentava fugir, viajava, trocava de carro, buscava novos hobbies, mas o pensamento viajava comigo na bagagem de mão. Ele sentava ao meu lado no avião e me olhava fixamente durante os jantares caros. Eu comecei a perceber que não era possível fugir de si mesmo e que cada tentativa de fuga apenas alimentava a força daquela ideia maldita que agora dominava meus dias. Um dia, percebi que ele não ia mais embora. Foi um ponto irreversível. Uma tarde de domingo em que o silêncio da casa se tornou ensurdecedor e eu entendi que a batalha estava perdida. Aquele pensamento que eu tentei expulsar por 50 anos finalmente tinha vencido a guerra. Ele se tornou permanente, uma parte da mobília da minha mente. Não havia mais distrações suficientes no mundo para calar a verdade que ele trazia. O momento da negação tinha acabado e o momento do confronto tinha chegado, mas eu já não tinha mais forças para lutar. Percebi que o erro invisível do passado tinha se tornado uma estrutura sólida,
uma parede que eu mesmo construí entre mim e a paz de espírito. Foi ali que a ficha caiu. O entendimento de que algumas portas, uma vez fechadas pelo tempo, nunca mais podem ser abertas. Não importa o quanto você bata nelas ou o quanto você chore, o ponto irreversível é frio, é seco, e ele não aceita negociações. Ele apenas exige que você aceite a realidade da sua própria história, sem adornos ou desculpas. Hoje, esse pensamento senta comigo todos os dias. Ele toma café da manhã ao meu lado. Ele me observa enquanto eu leio o jornal. Ele é a minha companhia mais fiel e a mais indesejada. Ele não grita mais. Ele apenas observa com um olhar de quem conhece todos os meus segredos e todas as minhas falhas. O vazio que ele ocupa é imenso, um espaço que deveria estar preenchido com memórias doces, mas que agora é apenas o território desse pensamento persistente. Eu olho para as fotos na parede e vejo as oportunidades que perdi de ser diferente, de agir com mais verdade, de não deixar aquele pequeno erro se tornar o monstro que é hoje. O vazio não é a ausência de pensamentos, é a presença constante de um pensamento que não te deixa esquecer o que poderia ter sido. É uma convivência forçada, uma dança lenta entre o que eu sou e o que eu deixei de ser. E nesse vazio, a voz dele é a única que eu consigo ouvir com clareza total, repetindo as mesmas palavras, as mesmas lembranças, as mesmas falhas que eu tentei ignorar durante toda a minha jornada. Se você que está ouvindo já teve esse pensamento, mesmo que tenha sido por um segundo, mesmo que tenha sido um flash rápido no meio da sua rotina, então escute bem, talvez ainda dê tempo para você. Eu estou aqui aos 80 anos te dizendo que a sombra que me persegue começou pequena, quase invisível, exatamente como a que pode estar rondando a sua mente agora. Não ignore o sinal. Não ache que o tempo vai apagar o que você está sentindo, porque o tempo é apenas o combustível que faz esse pensamento crescer. Se você sente que algo está fora do lugar, se existe uma decisão que você sabe que precisa tomar, mas está adiando por medo ou orgulho, mude agora. O medo que eu sinto hoje não é da morte, é do fato de que eu tive chances de mudar e escolhi o silêncio. Eu escolhi a zona de conforto que se transformou nesta prisão mental. A transferência desse medo para você é o meu último ato de utilidade. É o aviso de quem já atravessou o campo minado e saiu com cicatrizes que nunca vão fechar. Ouça o que eu digo antes que o seu silêncio se torne a sua sentença. Alguns pensamentos só aparecem quando não dá mais para mudar. Eles esperam você perder a força, esperam você perder os aliados, esperam o momento em que a sua voz já não alcança mais quem precisa ser ouvido. Eles são cruéis, porque trazem a clareza no momento da impotência. Eles te mostram o caminho certo quando as suas pernas já não podem mais caminhar por ele. Esse aviso final é curto, é seco, e eu espero que ele seja memorável para você, porque para mim, ele é a realidade que eu enfrento em cada batida do meu coração cansado. Não espere chegar aos 80 para entender o que eu estou tentando te explicar com tanta urgência. O arrependimento tardio é o pensamento mais maldito que um ser humano pode carregar. Ele é um fardo que não se divide, uma dor que não se anestesia. E uma lição que chega quando a escola da vida já fechou as portas para você. O tempo é um recurso finito, e a sua paz de espírito depende das verdades que você tem coragem de enfrentar hoje, não amanhã, hoje. A estrutura da minha vida foi ajustada para esse pensamento. Ele dita o ritmo das minhas horas e o tom das minhas conversas inexistentes. Eu olho para o horizonte e vejo que o sol está se pondo, e o pensamento continua ali, firme, inabalável, como uma sentença que eu mesmo assinei décadas atrás sem ler as letras miúdas. O título que a vida me deu foi de um homem que chegou ao topo, mas o título que eu carrego por dentro
É o de alguém que se perdeu no caminho por causa de um pequeno desvio que parecia sem importância. Eu penso nisso todos os dias. Eu revisito aquele momento inicial, aquela escolha, aquele erro invisível que se tornou a minha sombra eterna. Não há alívio na velhice quando a mente não está em paz. Não há descanso no corpo quando a alma está em guerra com o passado. O ciclo se repete. A memória me trai, e eu me vejo preso nesse loop infinito de reflexão e dor. Eu penso nisso todos os dias. Eu penso nisso a cada segundo. Eu penso nisso todos os dias. E o silêncio é a única resposta que eu recebo de volta.